Olá meninas, eu sou a Vanessa Bezerra do projeto Mulheres com Propósitos. Nós estamos fazendo umas devocionais pelo Google Meet toda terça-feira, às 8h30 da manhã. Seguimos com as nossas devocionais pelo Google Meet, então tem sido um tempo de bastante ministração de Deus na vida dessas mulheres, na minha vida também. E como eu sempre falo, eu faço os resumos dessas devocionais para quem não pode participar. Então, esse é o resumo da devocional que a gente fez há um tempo atrás, que já era para eu ter gravado, mas não consegui, de Salmos 37. Então, se você perdeu essa devocional, convido a você prestar atenção, porque realmente ela veio de Deus aos nossos corações, assim. Foi um tempo de ministração muito abençoado, onde Deus falou muito comigo e falou muito com cada mulher que assistiu. Salmo 37 é um salmo bem conhecido. Nós estudamos Davi nessas últimas devocionais, então o Salmo 37 ele veio para fechar esse estudo de Davi. E falamos muito de Davi, da personalidade de Davi, quem Davi era, por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantas falhas, mesmo com tanto medo, mesmo com tantos defeitos como ele teve, e a Bíblia realmente não escondeu isso, e isso é fantástico, porque prova que nós também podemos ser segundo o coração de Deus, mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos defeitos. O que fez Davi ser assim foi a intimidade que ele tinha com Deus. Foi o coração sincero perante Deus. Ele não tinha problema de reconhecer os seus erros. E que isso seja parte da nossa vida também. E eu queria ler com vocês o Salmos 37. Salmo tão conhecido, tão pragmático da Bíblia, que todo mundo fala tanto dele e muitas vezes usa ele de forma equivocada. E eu queria trazer ele à luz da palavra de Deus para você. Então, Salmo 37 começa: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor, faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Eu vou parar aqui no 3 para você e a gente vai começar a falar um pouco mais, porque eu não vou ler ele todo para não perder tempo lendo, você já conhece. E aqui a impressão que eu tive é que Davi, ele tá falando pro filho dele, sabe? Um pai falando pro filho. A impressão que eu tive quando eu tava lendo isso, óbvio que pode não ser, né? Não é uma coisa que tá na Bíblia falando isso, mas é uma coisa que parece um conselho de pai para filho, sabe? Parece que ele tá lendo isso para o filho dele. Um homem maduro, já que viveu tantas coisas, que viveu tantas lutas, que passou por tantas dificuldades, e nesse momento ele tá colocando isso, talvez para ele mesmo, como um encerramento de muitas coisas, ou pensando, e a gente vê que Davi viveu tantas coisas, e agora ele estava, parece que alertando, né, o seu filho Salomão, que ia pegar o reino, o trono de Davi. Esse salmo, ele fala muito sobre os justos e os ímpios. E o tema central dele é por que os maus prosperam. Porque enquanto os justos sofrem. Então, Davi aqui, ele está meio que indagando talvez Deus ou ele mesmo no seu coração. Por que os justos prosperam? Por que os injustos prosperam? Por que os justos sofrem? Sabe? Por que acontece isso? E interessante olhar para esse salmo e ver a indagação de Davi, mas ao mesmo tempo ele olha para a providência de Deus na vida dele. Ele olha para o quanto Deus cuidou da vida dele. Então, ao mesmo tempo, Davi questiona, mas responde esse salmo com tudo que ele confia em Deus. E talvez isso sirva de lição para nós também. Então, por isso que eu queria colocar ele para você. Umas 3 perguntas que tá aqui nesse tema desse salmo por que Deus permite que os perversos prosperem? Será que Deus não está vendo os justos sendo oprimidos? Será que Deus está mesmo no controle de tudo? Essas perguntas, elas estão aqui dentro desse salmo. E Davi responde cada uma delas.
Cada pergunta que ele faz, cada pergunta dessa daqui, ele responde cada uma delas com a soberania de Deus. Davi tinha certeza da soberania de Deus. Davi tinha a plena confiança na soberania de Deus. E o primeiro ponto que eu queria que você prestasse atenção, e talvez se quisesse pegar um papel e a caneta e anotar, porque eu acho que é bem interessante. Primeiro ponto é, não olhe para os perversos, olhe para Deus. Porque os ímpios prosperam e os justos sofrem? E aí ele coloca aqui, não olhe para os perversos, olhe para Deus. Olhe para Deus. Nos Salmos, no Salmos 37, a partir do versículo 1 ao 6, ele faz você olhar para Deus. Então, no versículo do 1 ao 6, ele leva a gente a mudar o nosso olhar, a tirar os olhos da onde? Da onde que ele fala pra gente? Tira os olhos dos perversos do mundo. Pra gente olhar para quem? Para Deus. Então, Davi, do 1 ao 6, convida você a olhar para Deus, a prestar atenção em Deus. Ele nos convida a confiar no Senhor. No versículo 3, ele fala, confia no Senhor, e tá bem frisado, e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. O que é a verdade? Qual é a verdade que Davi está falando para a gente se alimentar? Da palavra de Deus, ela é a nossa verdade. É para ela, é nela que nós temos que mergulhar e se alimentar. Aqui não basta a gente somente confiar no Senhor. Você está entendendo aqui que ele fala confia no Senhor, mas ele coloca outra coisa depois, o quê? E faça o bem. Fazer o bem, independente da situação que está à nossa volta, fazer o bem. Precisamos fazer o bem. E se seguirmos a leitura, a partir do versículo 4 ali, que ele fala, agrada-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração, esse versículo tão enigmático que todo mundo prega, muita gente fala dele de forma equivocada, colocando como se Deus fosse o nosso mordomo e tem que fazer as nossas vontades, porque ele fará os desejos do nosso coração. Queridas, o que a gente tem que tomar cuidado aqui é que, primeiro, que o nosso coração é enganoso. Segundo, na verdade, talvez o mais importante, não é nós nos agradarmos do Senhor, é Ele se agradar de nós. É se fazer agradável a Deus. Aqui é sobre nós agradarmos ao Senhor. E agradarmos ao Senhor como? Se fazer agradável ao Senhor, de que forma? De que forma nós podemos nos fazer agradáveis ao Senhor? E eu quero trazer você um pouco para você se lembrar de quais são os deveres que são exigidos lá no mandamento de Moisés. Os primeiros mandamentos são conhecer e reconhecer a Deus como único e verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo, pensar e meditar nele, nos lembrar dele, apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo, temer a ele, crer nele, confiar, esperar, deleitar e regozijar nele. Ter zelo por ele, invocar a ele, dando todo o louvor e agradecimento, prestando a ele toda a obediência e submissão. Do homem todo, ter cuidado em agradar em tudo, e ter esse zelo em estar sempre buscando agradar ao Senhor, andando humildemente, porque humildemente nós reconhecemos quem nós somos. Então, queridas, o ponto principal que Davi quer que nós tenhamos a plena certeza é: Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração, mas não é os desejos do nosso coração. Desde que o nosso coração esteja alinhado em agradar a Deus, Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Então, tome cuidado em ler esse versículo e achar que Deus é um gênio da lâmpada que você esfrega e pede qualquer coisa. Não é assim que funciona. Você tem que se fazer agradável ao Senhor diariamente. E você sabe o que é uma pessoa agradável.
A gente convive com pessoas agradáveis e não agradáveis e a gente sabe distinguir o que é agradável e o que não é. O segundo ponto que eu queria que você prestasse atenção é: entregue o seu caminho ao Senhor. Aqui é um subponto do primeiro, na verdade, que ele fala ali, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Se a gente seguir esse versículo 6 aqui, né? Fará com que a justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Sabe o que a gente tem que tomar muito cuidado com esse versículo? É que Davi está falando pra gente pelo lado escatológico, não pelo lado humano, pelo lado espiritual, pelo lado escatológico, pelo lado de Deus. Não é pelo nosso lado, não é com o nosso olhar. É com o olhar de Deus. Não tem a ver com os nossos desejos, com as nossas conquistas terrenas. Davi fala de uma prosperidade eterna. Davi sempre fala dessa prosperidade eterna. E isso, na verdade, torna Davi um homem segundo o coração de Deus, porque por ele ter a plena ciência de que a prosperidade dele, de que a alegria dele, de que realmente a vitória dele, ela estava no Senhor, porque o reino dele não era na terra, era no céu. Definitivamente Davi, ele sabia dessa prosperidade eterna. Em Salmos 37:6 fala: fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Davi sempre olhou para Deus. Davi sempre entendeu que não era o desejo dele, era o desejo do Senhor nele. Por isso Davi buscava estar sempre agradando ao Senhor, sempre buscando ser agradável ao Senhor. E automaticamente o Senhor via o coração de Davi, conhecia o coração de Davi e satisfazia o coração dele, porque sabia que o coração de Davi e o coração de Deus estavam alinhados. Não era a vontade de Davi. Davi buscava a vontade de Deus. Isso estava enraizado no seu coração. O terceiro ponto que você pode anotar, o segundo, na verdade, aqui, Davi também te chama a encontrar conforto. Primeiro, Davi te chama: não olhe para os perversos. Olhe para Deus. Depois ele te chama o quê? Encontrar conforto em Deus. Não fica olhando lá, não fica olhando para os perversos, não fica olhando para as situações que estão à sua volta, não. Olhe para Deus. Olhe para Deus. Encontra o conforto em Deus. E aí, se você ler Salmos 37, a partir do versículo 7 até o 11, você vai ver que Davi encontrava esse conforto em Deus. Aqui ele está falando que por muitas vezes a gente tenta agir pelas nossas próprias forças. E os ímpios se vangloriam das suas próprias forças. Eles prosperam através das suas próprias forças. Mas Davi fala que descansa no Senhor e espera nele. No original, o significado principal desse conselho, sabe qual é? É aquietar, calar e acalmar. Esse descansa no Senhor, ele pode ser subdividido em 3 palavras: descansa, cala e acalma. E isso é muito pesado para nós, muito forte para nós. Principalmente nós mulheres, né? Descansar, aquietar, calar e acalmar são coisas que a gente não sabe viver no nosso dia a dia. E aqui Davi está fazendo com que a gente pare, aquiete, cale e acalme. E aqui a gente deve entender que a gente precisa, com tudo isso, resistir aos nossos pensamentos, resistir aos nossos sentimentos, porque eles muitas vezes nos impulsionam para o mal. Nós temos a tendência dentro de nós, a nossa natureza é pecaminosa. Nós lutamos diariamente contra o pecado na nossa vida. E se a gente não cuidar, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, eles vão nos impulsionar para fazer e pensar o mal. A nossa natureza vai sempre querer nos levar para a nossa própria justiça. Nós sempre nos sentimos injustiçados. Você já percebeu isso? Não sei você, mas eu posso falar de mim.
E eu vejo também na vida dos meus filhos muitas vezes, mãe, não é justo isso. Porque eles estão sempre focados na sua própria justiça. Naquilo que é bom para eles, para satisfazer o ego, para satisfazer a carne, a própria carne. E aqui Davi fala para a gente fazer o quê? Cuidar, aquietar, calar e acalmar. E isso só vem, queridas, quando a gente está confiando em Deus e na sua soberania. Não tem como nós nos aquietarmos, nos calarmos e nos acalmarmos se a gente não confia em Deus e na soberania dele. As duas coisas não andam juntas. O sossego de espírito, a alegria de coração, pensamentos caridosos, amor, compaixão, mansidão, benignidade, bondade, fruto do espírito, olha só, no Salmo 37. Comportamento, essas palavras pacíficas, brandas, corteses, a longanimidade, a prontidão para se reconciliar, suportando pacientemente e perdoando, dando o bem ao invés do mal, confortando, socorrendo os aflitos, protegendo e defendendo os inocentes. Se a gente olhar para o versículo 8, ele nos fala para que a gente deixe a ira e abandone o furor. Não fique impaciente, certamente isso vai acabar mal. Deixe a ira, abandone o furor. Isso certamente vai acabar mal. Davi está alertando a ele mesmo, não adianta eu ficar com raiva, ficar me remoendo. Abandona, aquieta, cala e acalma. Porque os malfeitores serão exterminados, no versículo 9 fala, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. No versículo 11 fala, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então, queridas, aqueles que esperam no Senhor, que buscam a Ele com confiança, para que Ele conceda a vida e as bênçãos que acompanham, vão herdar a terra. Ao contrário daqueles que vivem o quê? Fora de Deus. Os perversos, eles tentam tomar as terras com as suas próprias heranças e riquezas, mas Deus fala para nós, calma, aquieta, cala e acalma, porque você vai herdar a terra. Se você praticar o bem, se você confiar no Senhor, se você confiar na soberania do Senhor, se acalma, que você vai herdar a terra. Terceiro ponto que Davi mostra para nós é que os ímpios não podem se esconder de Deus. Não podem. No Salmo 37, a partir do versículo 12 até o versículo 15, ele fala isso. Nesse ponto, Davi se refere aos ímpios como animais selvagens, prontos para devorar os justos. Se você ler, você vai ver isso. Mas ao mesmo tempo ele nos mostra que Deus não está ignorando a obra dos perversos. Deus não está ignorando, queridas. Em sua loucura, o ímpio pensa que nunca vai se dar mal. Mas Davi faz a gente o quê? Olhar que todas essas obras de iniquidade, no final, elas serão frustradas e a vontade de Deus vai se cumprir. No versículo 15 fala, a sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração e seus arcos serão espedaçados. Aqui a gente pode ver que os castigos dos pecados, muitas vezes, são consequências naturais dos nossos pecados. Não sei se você entendeu essa frase de novo, vou repetir ela. Muitas vezes, a consequência da nossa vida, do que a gente está vivendo, são, muitas vezes, consequências naturais do nosso próprio pecado. Aí vem aquela frase, né? O que nós estamos plantando é o que a gente colheu. E aí aqui, então, a própria atitude do ímpio, em algum momento ele vai colher. O quarto ponto é, Deus está atento ao justo, queridas. No versículo 16 ao 20, Davi está mostrando isso para nós.
Aqui Davi afirma que Deus é que sustenta os justos. Apesar das dificuldades que eles enfrentam, apesar de todas as injúrias, apesar de todos os problemas, apesar de todas as dificuldades que os justos enfrentam na terra, Deus sustenta. Por isso Davi diz aqui, melhor é o pouco do justo que a riqueza de muitos ímpios. No versículo 16 ele fala isso. E se a gente for olhar para a oração do Pai Nosso, ele fala justamente isso: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mais vale aquilo que a gente tem diariamente do que as riquezas dos ímpios. Por isso, Davi quer mostrar para nós, ele quer dizer que com tudo que for necessário ao nosso corpo, ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele deve ser a única fonte de todo o bem. E sem essa bênção, queridas, nada a gente consegue fazer. Nada se torna útil. Nem o nosso trabalho, nem o nosso cuidado se torna útil se a gente não tiver Deus perto de nós. Os ímpios, eles são sustentados pela própria força. O versículo 17 está aqui falando. Os ímpios são sustentados pela sua própria força, mas seus braços se quebrarão. Mas com os justos, olha, é o Senhor quem sustenta. Não é pela nossa própria força, porque se for pela nossa própria força, a gente não consegue nada. Se quebrar os nossos braços, a gente perde tudo aquilo que a gente tem. Aqui Davi está olhando e mostrando para nós que quem nos sustenta é Deus. Aqui Davi está querendo colocar a onisciência de Deus. Ele conhece exaustivamente todas as coisas. Todas as coisas. E significa, queridas, que ele tem um relacionamento especial com os justos. Por isso que ele tinha esse relacionamento especial com Davi. Porque ele sabia, o coração de Davi era esquadrinhado por ele. Por isso que o relacionamento com Deus era íntimo. Por isso que Davi tinha certeza de quem era Deus, do caráter de Deus na vida dele. Porque eles caminhavam juntos. Davi olhava e via o ímpio. Davi via o ímpio prosperar. Davi sofreu durante a sua vida. Davi viu várias coisas ruins acontecerem na volta dele, com ele. Mas isso não tirou a fé de Davi. Abalou Davi em vários momentos. Se a gente lê Salmos, se a gente lê a história de Davi, por vários momentos Davi passou por tribulações, por ansiedades, por angústias na alma. Mas ele nunca perdeu a fé, porque ele caminhava intimamente com Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. E no versículo 20, ele fala: serão como as mais belas pastagens, desaparecerão como desaparece a fumaça. Aqui ele está fazendo uma analogia com as pastagens de Jerusalém. Tem umas, se chama as relvas, se você for olhar e colocar relvas. Em Jerusalém tem muito isso, de longe você olha as relvas, elas são lindas, verdes, maravilhosas, assim, você olha de longe, elas estão... E aí você olha pro seu lado, a sua tá horrível, né? A grama do vizinho é sempre melhor que a sua. E essas relvas, elas são uma ilusão, porque quando o sol forte vem, ela desaparece igual fumaça, ela se queima todinha. Então Davi fala que o ímpio é justamente isso. Parece tá tudo bem. De repente, desaparece como fumaça. A gente não precisa ficar se comparando com os ímpios, querida. Você e eu não precisamos ficar nos comparando com os ímpios. Porque aos olhos do mundo, eles parecem estar dando bem. Eles parecem estar tudo bem. Mas aos olhos de Deus, logo eles vão desaparecer como fumaça. E sabe o quanto isso é sério? Porque muitas vezes a gente tenta ou almeja ter o que o ímpio tem.
Ai, gostaria tanto de ir para tal lugar ou de ter tal coisa. Olha lá, fulano tem. E a gente não precisa ficar desejando isso, queridas. Desejando o que ele tem, porque de nada vai adiantar o que ele tem. Porque logo vai desaparecer como fumaça. Porque nós possuímos de Deus a terra prometida. Deus já prometeu isso para nós. E o quinto ponto que eu queria que você anotasse é: o justo é sustentado pelo Senhor. Salmo 37, a partir do versículo 21 até o 26, Davi fala isso. O justo é sustentado pelo Senhor. O justo sabe que ele possui. O que ele possui vem de Deus. Então, ele compreende o quê? Que a graça e a misericórdia divina são a fonte do seu sustento. E por isso ele não murmura. E por isso ele não reclama. E por isso ele não se abala. Porque ele sabe que a graça e a misericórdia de Deus são o sustento da vida dele. No versículo 21 fala: enquanto o ímpio pede emprestado e não paga, o justo se compadece e dá. Ao contrário do ímpio, o justo, além de pagar, ele o quê? Dá com alegria. Então a gente pode ver que no final de tudo é o justo que vai prosperar. É o Senhor quem forma os passos do justo. Salmos 37, 23. É o Senhor quem forma os nossos passos. É o Senhor. Se você colocar o seu nome aqui, ó, no final do justo ali, é o Senhor quem forma o passo da Vanessa. É o Senhor quem forma o meu passo, queridas. É o Senhor que forma o seu passo. A gente não precisa ficar olhando para o que o ímpio tem. O justo também não é perfeito. A gente sabe disso, nós não somos perfeitas. Davi não foi perfeita. Ele também pode tropeçar, ele também vai cair. A gente viu isso, Davi, a gente viu isso na vida da gente também. Mas sabe qual é a grande diferença? A maior diferença, sabe qual é? Nós tropeçamos, muitas vezes nós caímos. Mas a diferença é que Deus não nos deixa prostrado. Deus não te deixa prostrada. Essa é a diferença, queridas, porque é Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos segura pela mão. É Ele, e isso está no versículo 24. Olha que maravilhoso, queridas, olha que maravilhoso. Deus não nos deixa caídas, prostradas, derrotadas. Ele que nos sustenta pelas nossas mãos, com as nossas mãos, segurando as nossas mãos. A nossa fé não será desamparada, mesmo se passarmos pelas quedas da vida. E o sexto ponto que você pode anotar: Deus jamais desampara o seu povo. Versículos 27 a 31. Aqui Davi fala para nós: o Senhor é quem capacita o seu povo a viver em obediência. Ele não desampara os santos. Mas o que a gente precisa fazer? Para isso, o que a gente precisa fazer? No versículo 27, ele fala: aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua moradia. E continuando no verso 28, fala assim, ó: pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a desobediência do ímpio será exterminada. Sabe, queridas, a gente realmente tem que se policiar com isso. Principalmente hoje, com esse acesso que a gente tá com o mundo na palma das nossas mãos. Com o celular, nós conseguimos ver a vida de milhões de pessoas, de várias classes sociais. E eu posso dizer que se a gente não vigiar o nosso coração, a gente tem a tendência de desejar a vida dos outros, não é mesmo? Você já não desejou a vida de outra pessoa? Então tome cuidado com o seu coração. Porque Deus fala no versículo 29, mas os justos herdarão a terra. Cuide do seu coração, queridas. E dentro desse tópico do versículo 30 e 31, coloca assim, ó, fala assim:
eu queria destacar para vocês os versículos 30 e 31 que fala: a boca do justo profere sabedoria e a língua fala o que é justo. No coração tem a lei do seu Deus e os seus passos não vacilarão. A nossa fonte de justiça, queridas, é o amor pela lei de Deus. Não é a nossa própria justiça. Nós temos que basear a nossa vida pela Bíblia. E sabe, quando a gente tem isso, quando isso está incluído na nossa mente, quando essa é a essência, quando a lei de Deus está no nosso coração, a nossa língua vai falar com sabedoria. A gente não vai se preocupar com o que a nossa boca fala, porque a palavra de Deus está inserida, enraizada no nosso coração. A gente teme ao Senhor, de fato. E aí a nossa boca vai falar palavras de sabedoria. Sabedoria. Eu pelo menos posso falar para vocês que eu tanto peço para Deus sabedoria. Não sei você, mas eu peço, ai Senhor, me dê sabedoria, Senhor. Me dê sabedoria, Senhor, me dê sabedoria em todas as situações. Mas sabe como que ela é produzida? Sabe de que forma que ela é produzida? Ela é produzida quando a gente está totalmente inserida na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus está totalmente inserida no nosso coração, automaticamente